Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, ajeitando aqui, isso aí, aqui tranquilo, né? Estamos, sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora aprender um pouco, né? Eu queria a sua atenção e a nossa, na realidade, né? Para nós aprendermos mais um pouquinho da escola bíblica dominical, né? Você que é apaixonado pela escola bíblica dominical e é o maior instituto teológico, né, que temos hoje, na realidade, a escola bíblica dominical, tá? Para você que quer ser sábio, ter raiz na palavra de Deus, escola bíblica dominical. Queria te fazer um favor, pedir, na realidade, um favor para vocês. Se for legal essa aula, aí você compartilhe. Qual é o nosso intuito? Nosso intuito é que várias pessoas, né, receba a palavra de Deus, tá bom? E dessa feita nós já estamos na lição, né, lição de número 7, né? Nós estamos na lição de número 7 e o lugar santo, né? Então nós louvamos a Deus, né, pela sua vida e por tudo que Deus está revelando, né, através dessas lições da Escola Bíblica Dominical. Então, o texto áureo está inserido no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da propiciação, ou o que se chamava santuário. Verdade prática, através da sua morte, né, expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Olha que lindo isso aí. O ponto central é: sejamos zelosos em nossa vida a serviço e adoração a Deus. Leitura bíblica, né? Está registrada no livro de Êxodo. Leitura bíblica em classe, Êxodo 25, versículo 23 a 31. Êxodo 26, versículo 31 a 37. E Êxodo 30, versículo 1, 6 e 8. Tá? Introdução no local do serviço e de comunhão com Deus. Primeiro tópico, lugar santo. O que é esse lugar? Vamos analisar. O que é esse lugar? Ou que lugar, né, é esse? Êxodo 26, o versículo de número 33 nos diz: era uma tenda, né, com 2 quartos. O primeiro é o santuário, ou lugar santo, e o segundo era o lugar santíssimo. Então, esse era o lugar santo. O lugar do serviço e adoração, sob tópico 2 do tópico 1. Tá? Nós vamos entender isso. O caminho para Deus que Deus começava. Então, os sacerdotes estavam ali, primeiro, derramamento de sangue, né, inocente de animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Então nós observamos que era sangue de animais inocente, né, mas que naquele tempo, redimia, cobria, né, o pecado deles naquele tempo. Era um lugar de serviço e um lugar de adoração. Então, aquele lugar era um lugar de adoração. Hoje, né, nos dias atuais, devemos, né, ter o mesmo espírito. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha, preste atenção, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nesses últimos tempos da igreja, nós igreja, não temos que conformar com este mundo. Nós temos que sim, buscar uma renovação, né, de Deus para nossas vidas, para que Ele possa ser glorificado em nossas vidas. Olha o tópico terceiro do tópico 1, o propósito do lugar santo. Ele tinha um propósito. Então vamos analisar qual era esse propósito. O local onde os sacerdotes, né, ministravam sacrifícios pelas diversas, na realidade, espécies de pecados cometidos pelo povo. O sacerdote estava no lugar santo e apresentava a Deus. Ele estava no lugar santo e ele apresentava-se ali naquela simbologia, né, a Deus. O sacrifício era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Tudo, preste atenção, era através de sacrifício. Tudo tinha que ter um sacrifício. Nós lembramos também, né, que todos os sacerdotes, eles corriam o risco de morte. Todas as vezes. Né? Então ele servia a Deus ali na santidade, no temor e de coração. Será que nós estamos servindo a Deus nesses últimos tempos da igreja desse jeito? Analisa, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, por Jesus, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Tópico 2 da lição. Sejam bem-vindos a essa aula da Escola Bíblica Dominical e Deus derrama uma sabedoria para a sua vida. As três peças que compunham o interior do lugar santo. Vamos analisar as três peças. A primeira peça, né, as mobílias do lugar santo, na realidade. No lugar santo havia três peças, né, que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. Vamos analisar. Do lado esquerdo, né, quem entrava ali no primeiro quarto, já do lado esquerdo tinha o castiçal, né? Do lado direito, a mesa onde ficava os pães, né, aqueles pães, e em frente a mesa que se queimava, né, o incenso, né? Então eram essas três peças que ficavam no quarto do lugar santo, tá? Sobre tópico 2 do tópico 1, o castiçal de ouro. Êxodo capítulo 25, versículo 31 a 37, era para alumiar todo o ambiente. Eram 7 lâmpadas, mas que produziam uma só luz. 7 simboliza a perfeição, e essas lâmpadas, né, elas tinham que colocar azeite puro. Todas as vezes, na realidade, quando Israel produzia azeite, lá na frente, né, a primeira extração do azeite era para levar para o serviço sacerdotal. Era o primeiro. E azeite na Bíblia, né, vários simbolizam, e um deles é o Espírito Santo. Olha que diz a palavra em João 8, né, João 8:12. Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Então Jesus lá na frente, ele vai: eu sou a luz. Ele quis dizer: eu sou aquela luz do tabernáculo. Então é nesse entendimento que tudo se cumpriu, né, em Jesus. E posteriormente também lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, né, olha o que ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
É Jesus falando dos discípulos. Ele era a luz. Agora ele está falando para os discípulos que a luz deles tinha que resplandecer diante dos homens. E agora aqui para nós como igreja, nós temos que resplandecer a luz de Cristo para o mundo. Entenda isso, tá? E Jesus também mencionou que nós somos o sal dessa terra e a luz do mundo. Analisa isso. Você está sendo sal? Você está sendo luz? Será que nós estamos sendo isso nesse mundo? Sim, nós estamos sendo isso. E nós a cada dia mais somos a diferença desse mundo corrupto. E muito em breve, analisa isso, o Senhor vai vir buscar, a sua igreja. Olha que interessante, a mesa dos pães da propiação. Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Eram 12 pães, comidos pelos sacerdotes para mantê-los nutridos. Analisa isso. Para exercer o ofício na presença de Deus. Olha que interessante. Hoje, todos nós somos sacerdotes e devemos nutrir-nos. Que pão? O pão da vida, que é o próprio Jesus e a sua palavra. Que interessante isso. E lá em João, capítulo 6, versículo 35, olha o que diz a palavra. Jesus mesmo disse isso. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, muitos até questionaram Jesus, e Jesus falou, vossos pais comeram os pães lá no deserto, mas eu sou, ele puxa a primeira pessoa do singular, o pão vivo que desceu do céu. E o subtópico 4, do tópico 2, o altar do incenso. Êxodo capítulo 30, versículo 1 ao 10. Esse altar, ele ficava diante do véu que fica na divisa do lugar santíssimo. O que significa incenso? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Vamos analisar isso agora. Aquela mesa do incenso, lá no tabernáculo, é as nossas orações. Simbolizava naquele tempo as orações. E aqui no livro de Apocalipse também nos diz que esse incenso é as orações dos santos. Então isso significa que quando eu, você, nós oramos, o que sobe para Deus não é palavras. Ela sobe e essas palavras é decodificada em fumaça, em incenso. Analisa isso. Então nós vamos entender esse versículo que Deus respira esta fumaça. Então se Deus respira esta fumaça, e esta fumaça são as nossas orações, Deus respira a nossa oração. É lindo isso. Salmo 142, 141, 2, na realidade, verso 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Olha que lindo isso. Lucas 1:10, e toda a multidão estava fora orando na hora do incenso. Foi quando essa passagem, quando Zacarias, o pai de João Batista, ele entrou para queimar o incenso lá dentro do lugar santo. E a multidão, como não podia fazer parte, era separado, eles ficaram para o lado de fora, mas esperando sair o profeta, que eles era abençoado por isso. Eles entendiam isso. E o povo ficava fora. Enquanto o sacerdote dentro queimava o incenso, o povo ficava fora orando, buscando a presença de Deus. E como que está nesse momento o teu incenso?
Incenso, analisa isso. Como que está? Incenso é a oração, hein? Como que está? Tá? Tópico 3. Vamos lá? Estamos indo, hein? Hoje a aula está rápido. Eu te louvo pela sua vida e que Deus continua te abençoando. Levanta a cabeça, não desanima. Eu sei que várias situações acontecem, né, na nossa vida, na nossa caminhada. Mas, como diz o apóstolo Paulo, né, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos continuar olhando, né, para Jesus. Tópico 3, o véu que demarca o lugar santo do lugar santíssimo. Tá? E o primeiro véu, Êxodo capítulo 26, 33, esse ficava à entrada do lugar santo. E seu objetivo era de demarcar, né, o espaço entre o pátio e o lugar santo, e deixava patente o propósito sacro do lugar. Então, a cortina demarcava lugares, né, ali no tabernáculo. E o segundo véu, lá em Êxodo 26, né, 32 a 33, era o lugar santíssimo. Tá? Somente, preste atenção, lá no lugar santíssimo, apesar que nós estamos falando do lugar santo, mas temos que falar do lugar santíssimo. E a próxima lição provavelmente vai ser só sobre o lugar santíssimo. E o segundo véu, e no lugar santíssimo, na realidade, que é o segundo véu, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar e apresentar. Ele representava toda a nação. Nesse lugar encontramos apenas a arca, né? Aquela arca. E só uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava ali para aspergir o sangue, bater o incenso, mas para que toda a nação, ele representava nesse ato toda a nação. Então tinha que ser uma santidade excelente para fazer isso. Né? Será que ele tinha medo de entrar naquele lugar? Será que ele entrava dando glória? Será que ele entrava de qualquer jeito? Não, nós temos que analisar isso. Tá? Aqui era um lugar máximo, o lugar santíssimo era o lugar máximo da intimidade com Deus. Conhecer Deus, andar com Deus é uma coisa, agora ter intimidade com Ele é totalmente diferente. Deus, nessa última hora, está à procura de pessoas que tenham intimidade com Ele. Deus abençoe a sua vida. Hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote, que por intermédio do seu próprio sangue nos concedeu acesso à presença santa de Deus. Louvado é o nome do Senhor nesse momento. Vamos concluir, né? Cheguemos com ousadia e confiança diante de Deus através do sangue de Jesus. Fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus e santíssimos. As cortinas, né, já foram removidas pelo Cordeiro, portanto, não deixa de usufruir desse glorioso privilégio. Hoje não tem mais isso, porque na cruz do Calvário, lembramos isso, que quando Jesus deu o seu Espírito, aquele véu da separação rasgou de cima para baixo. Deus abençoe a sua vida, tá? E que Deus continue aí te dando uma sabedoria da parte de Deus, não só para você, para nossas vidas também, que nós necessitamos. Amém? Adentramos até o Santíssimo com ousadia, para que Deus venha realizar a cada dia o propósito dele na sua vida e nas nossas vidas. Deus abençoe, até a próxima aula. Fica na paz do Senhor. Tchau.